Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma nova etapa da sua vida. Você pode ter certeza que após este congresso, você será uma pessoa muito mais instruída, informada e o melhor, terá clareza do caminho que irá seguir ou que continuará seguindo, pois afinal a vida ela é feita de escolhas, sejam elas boas ou ruins. Me chamo Lisa Santos, eu atuo há 4 anos na pesquisa de prevenção, tratamento, emagrecimento através da medicina natural, ou seja, do alimento natural e da farmácia de Deus. E eu vou iniciar esta palestra fazendo uma das perguntas mais importantes a qual você já ouviu em toda a sua vida. Qual é o valor que tem o corpo humano, ou seja, o seu corpo? Eu tenho certeza que você vai responder que não tem preço, né? E realmente não tem preço, porque em todo o planeta não se pode vender o corpo humano, exceto no Irã. A venda de órgãos humanos é totalmente ilegal. É lógico que existem algumas exceções, como o plasma sanguíneo, que é na média aí de R$5.000, o sêmen, o óvulo nos Estados Unidos é na média de R$11.000, a venda de cabelos, o leite, mas em poucos lugares se aceita a venda do leite. E quando se vende o leite, um bebê de aproximadamente 5 quilos, ele gasta na média de R$150 por dia de leite. Agora vamos falar do mercado negro da venda de órgãos, só para você ter uma noção do valor que você carrega dentro de si. Além de você ser um ser único, especial, a sua vida foi escolhida para ela estar aqui hoje. Acordar todos os dias de manhã com uma única certeza, que mais um dia o milagre da sua vida se fez presente. Vou dar exemplo do valor dos seus rins. Primeiro, em questão da força vital. Eles são 2 órgãos localizados em ambos os lados da coluna vertebral, atrás das últimas costelas, e medem aproximadamente 12 centímetros. Eles pesam cerca de 150 gramas cada um. É um órgão tão importante onde uma das suas principais funções é filtrar o sangue, eliminar as toxinas que nós ingerimos diariamente, eliminar o excesso de água no nosso organismo, evitando assim o inchaço e o aumento da pressão arterial. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, o desequilíbrio dos rins pode ocorrer os seguintes sintomas: dores lombares, infertilidade, problemas urinários, fragilidade nos dentes e nos ossos, zumbido ou surdez, edema e asma. E uma das principais causas do mau funcionamento dos rins são os péssimos hábitos alimentares. Não só isso, mas a falta de concentração ao comer. Você come com muita rapidez, isso vai acabar prejudicando a saúde dos seus rins. O excesso de ingestão de produtos industrializados, a mastigação muito rápida, vida sedentária e uma caminhada aí de meia hora já resolve o seu problema. Outros itens também que prejudicam muito no funcionamento dos rins é os sentimentos que nós temos, como por exemplo o estresse, medo, raiva, ódio. Por isso que nós temos que exercitar diariamente o dom da paciência e do perdão. Porque nós não somos responsáveis pelas atitudes alheias, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos e agimos. Então vamos cuidar da nossa saúde mental para que a saúde do nosso organismo não seja afetada. Pois o rim, no seu mau funcionamento, o corpo sofre e muitas vezes padece. Mas afinal, Lisa, qual é o valor do rim em dinheiro? Dependendo do país, como nos Estados Unidos, ele pode chegar até a R$1 milhão. E se fosse possível pegar um ser humano com 1,70 m, pesando na média aí de 70 quilos, que é uma medida padrão usada na medicina, se nós pegássemos todos os seus órgãos transplantáveis, todas as substâncias que se produzem no organismo, e de acordo com a Associação Americana de Seguros e Hospitais, no mercado o ser humano estaria valendo $45 milhões. E o que mais vale no ser humano de todos os seus órgãos é a medula óssea, no valor de
8 milhões de dólares. E agora eu vou te fazer outra pergunta. O que é que você tem feito para proteger este patrimônio de 45 milhões de dólares? Que tipo de investimento que você tem feito em questão de tempo, saúde, também de dedicação, pois Deus deixou a nós tudo que há de melhor para cuidarmos deste patrimônio. Muitas pessoas não têm tempo nem de se alimentar, elas comem correndo e tem um porém. De pessoas que não tinham tempo, o cemitério está cheio. E a vida continua. Você é um ser único no mundo, mas porém você não é insubstituível. E se a sua desculpa é falta de tempo, é sinal de que alguma coisa já está errada. Inverta as prioridades e cuide de você, pois quando uma pessoa fica enferma, ela adoece toda uma família mentalmente. Porém, no final, ela acaba-se só num leito de hospital. 80% das enfermidades e mortes é devido ao péssimo ambiente criado no organismo. Existem aquelas pessoas que elas querem atalhos para tratar doenças. Deve-se cuidar da saúde, porque quando se trata a doença, ela permanece por uma vida toda ao teu lado. De 9 a cada 10 problemas de saúde no corpo humano poderia ser resolvido apenas criando condições para isso. Às vezes você pode pensar, mas eu não sinto dores, nem sintomas e nenhuma doença, eu sou uma pessoa totalmente saudável. Entenda que a ausência de sintomas não significa que você não tenha enfermidades no organismo. Quantas pessoas que não sentiam nada e acabaram infartadas ou com um AVC? De 6 a cada 10 enfermidades só se manifestam quando elas já estão agudas. E algumas, muitas vezes, elas são fatais. A única forma de você saber se você está realmente saudável e internamente é quando você está no seu dia a dia praticando hábitos saudáveis. Não existe maior prevenção do que essa. Sabe por quê? Ninguém adoece ou morre de repente, pois foi traçado ao longo da sua caminhada aqui na Terra as condições para levar a devida doença ou a morte. Quando você cuida da sua saúde, você cuida de todos que você ama, pois uma pessoa enferma, ela adoece uma família inteira. E também uma triste realidade que envolve as famílias atualmente é que tem um grande número de pessoas que têm 40% do seu orçamento mensal gasto nas enfermidades. Uma delas é o câncer. A cada 30 segundos no mundo, uma pessoa é diagnosticada com essa doença. E algo nos dias atuais está errado, porque o nosso corpo possui mecanismos de restauração e muitas vezes ele está incapaz de realizar o seu trabalho devido aos péssimos hábitos. E quando nós eliminamos os hábitos ruins pelos hábitos saudáveis, o corpo começa num processo de autorrestauração. Ou seja, o mecanismo natural do corpo começa a funcionar. Mas eu vou ficar velho mesmo, eu vou ficar doente. Velhice é sinônimo de enfermidade? Não, não é sinônimo de enfermidade. O que acontece é que depois de décadas de abuso, o corpo começa a sofrer as suas consequências, adoecendo e muitas vezes ocorrendo a sua morte prematura. Então, seria genética? Não, também não seria genética. Foi feito um estudo com 2.872 gêmeos, chamado de Estudo dos Gêmeos Dinamarqueses. Sabes que os gêmeos compartilham do mesmo genes. Então o estudo buscava saber como que alguns gêmeos viviam mais do que o seu semelhante genético. E no fim chegou-se à conclusão de que a longevidade baseia-se apenas em 10% dos genes e 90% do estilo de vida que se vive durante a vida toda. Nós sabemos que para uma máquina funcionar, ela precisa de combustível. Para você passear com o seu carro, por exemplo, você precisa abastecê-lo com combustível, seja o álcool ou a gasolina, já que os automóveis utilizam da energia liberada no processo de combustão. E o ser humano, ele não é diferente, ele precisa também de combustível para funcionar. E de onde vem essa energia para nós podermos funcionar?
é através dos alimentos. E assim como um carro precisa de combustível de boa qualidade para funcionar corretamente, o homem também precisa de uma alimentação de boa qualidade para manter a sua máquina, que é o seu corpo, em perfeito funcionamento. Caso contrário, da mesma forma que o carro começa a falhar e apresentar problemas quando nós colocamos o combustível adulterado, a máquina humana também apresenta problemas quando nós ingerimos alimentos que não oferecem os elementos necessários para um bom funcionamento do organismo. A praticidade e a rapidez apresentada pela indústria alimentícia e pelos fast foods têm colaborado muito para aumentar o distanciamento entre o homem e a alimentação saudável. E esta distância vem trazendo sérias consequências ao homem, como por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensão e tantas outras patologias, e muitas vezes totalmente desconhecidas pelos médicos. Patologias que têm acometido uma faixa etária cada vez mais jovem. Isto vem ocorrendo porque quanto mais industrializado é o alimento, mais ele perde em vitaminas, minerais e nutrientes. E, consequentemente, a sua vitalidade energética também é prejudicada. E, além disso, no processo de industrialização são utilizados elementos artificiais incompatíveis com a constituição física e energética do homem, como por exemplo os agrotóxicos, os hormônios, conservantes, corantes. O nosso organismo foi organizado para metabolizar os alimentos fornecidos através da natureza. E quando nós fugimos desta organização, acabamos colocando em risco toda a nossa organização física e energética, prejudicando assim o correto funcionamento dos nossos órgãos. Cerca de 80% do gasto público em saúde é direcionado ao tratamento de enfermidades nos últimos 2 anos de vida da população. Mas então, é possível envelhecer sem adoecer? Sim. Se criar hábitos saudáveis para uma vida produtiva, não importa a idade que você tenha. Exemplo disso, nós temos Bob Del Montique, morador da Califórnia. Ele era um naturopata, personal trainer, fisiculturista e autor. Também cuidava de atores e atrizes famosos de Hollywood, colocando-os em forma para filmes. E aos 65 anos de idade, Del Montique, ele se aposentou e se perguntou o que faria de sua velhice. Então, ele decidiu melhorar ainda mais a sua qualidade de vida, cuidando mais da alimentação, da suplementação e atividades físicas. E aos 80 anos, ele fez uma avaliação. Os seus músculos se tornaram mais evidentes, mais ainda do que aos seus 67 anos, a flexibilidade aumentou, houve melhora na audição e visão, ou seja, a bioquímica dele era muito melhor. E através disso ele provou que dos 67 anos aos 80 é possível sim rejuvenescer. Veja aí em seguida a sequência de algumas fotos dele quando ele era jovem até os seus 80 anos. Del Montique faleceu aos 92 anos e até alguns dias antes da sua morte ele estava muito bem e a morte não teve causa revelada. E assim foi a vida dele, como uma lâmpada. Segundos antes de apagar, estava brilhando em toda a sua magnitude. Devemos brilhar até o fim, pois envelhecer com saúde é mais importante do que viver muito. E esta foi uma das suas mais belas citações. Você deve estar no controle da sua mente em todos os momentos. A Bíblia diz: você é como você pensa. Defina o seu objetivo, traga-o para trás do seu coração, cele-o e não pare até ter sucesso. Atualmente nós vivemos numa guerra de informação, onde se cria uma total confusão. Se nós fôssemos preparar um simples menu utilizando todas estas informações, teria que ter pós-graduação na NASA, de tanta complicação que está havendo na área alimentar. E a alimentação, para nós termos uma vida saudável, é mais simples do que você pode imaginar. Quando se ingere alimento de verdade na sua forma mais simples e natural possível, nós damos condições para o corpo criar mecanismos de restauração. Muito legal, Lisa. Ricas informações. Eu estou bem consciente que a minha saúde
depende da minha alimentação e hábitos saudáveis, mas porém eu não sei por onde começar. Então, a partir de agora, eu vou te ensinar a se alimentar a partir do zero, isso mesmo. Vamos se atentar a estas super dicas que eu vou trazer a partir de agora para você. E este cardápio maravilhoso que eu estarei apresentando é do médico Dr. Paulo Ribeiro, residente lá na Argentina, e há mais de 25 anos ele trata pacientes com obesidade, doenças crônicas, câncer, psoríase, diabetes, com o mesmo cardápio e alimentação diária. E eu apresentei no meu canal e vou apresentar aqui nesta palestra agora esse tratamento maravilhoso e nós estamos tendo muitos resultados. Inclusive eu emagreci 10 quilos em menos de 2 meses sem passar fome e acredite, comendo doce, uvas passas, ameixas, frutas, um cardápio assim maravilhoso. Eu apenas substituí o açúcar veneno para o açúcar saudável. E eu espero que tenha grande valia para você. Vou iniciar apresentando a você o cardápio no período da manhã. É muito importante no período das 4 da manhã ao meio-dia, onde o seu corpo está tendo um processo de limpeza e desintoxicação. Então, nesse período, você ingira frutas, bastante líquido, a água ou uma aguinha com limão, suco verde, que vai ajudar muito nesse processo de desintoxicação do organismo e limpeza. Mais ou menos às 7 da manhã você vai ingerir 1 ou 2 frutas doces. Pode variar de fruta a cada dia. Por exemplo, 2 bananas amassadas com 4 colheradas de aveia ou farelo de aveia, que vai ajudar muito bem no funcionamento do intestino. Você vai misturar e comer. No lugar da aveia pode ser flocos de quinoa ou de amaranto ou a quinoa de molho. As oleaginosas que pode acompanhar vai ser sempre 1 palmo de mão por dia. Pode ser nozes, amêndoas, avelãs ou os amendoins crus. Utilize o que estiver ao seu alcance. As frutas secas como ameixa, damasco, uvas passas, além de serem deliciosas, são ótimas para a saúde, pois contém vitamina A, B e C, além de potássio, ferro, cobre, cálcio e magnésio, que vai auxiliar na saúde do seu organismo em geral, prevenindo doenças e também favorece ao emagrecimento. Às 10 horas da manhã, você vai tomar um suco especial para melhorar a qualidade do sangue. As frutas são divididas em 5 categorias: doces, semiácidas, ácidas, monofágicas e oleaginosas. Porém, há algumas categorias que não podem ser misturadas ao ingerir, pois causa má digestão e fermentação no estômago. O melão e a melancia se comem só, pois são frutas monofágicas, cuja composição é de 93% de água. Quando se ingere melão e melancia sozinhos, eles ficam apenas alguns minutos no estômago, mas quando são ingeridos com outros alimentos, eles ficam parados no estômago, produzindo gases e fermentação. Coma a melancia e o melão isoladamente. Por exemplo, na janta você não quer comer nada, então coma uma fatia de melancia ou uma de melão. Ou no lanche da tarde você pode escolher uma dessas frutas isoladamente para estar ingerindo. As frutas doces como banana, maçã, pera, uva, mamão podem ser misturadas com as semiácidas, como pêssego, manga, pitanga, jabuticaba, jaca e a uva verde. As frutas ácidas e as cítricas se misturam com as semiácidas cítricas, como laranja, limão, lima, tangerina. No caso das ácidas, como abacaxi, morango, kiwi.
maçã verde, acerola e a carambola. Estudos mostram que misturar frutas ácidas com frutas doces há uma reação química de acidificação no sangue, ao invés de alcalinizar, devido à má digestão destas misturas. Pois se ao ingerirmos alimentos incorretamente, eles ficam muito tempo no tubo digestivo e a fermentação, e faz com que se apareçam bactérias e com que se perca os nutrientes do alimento ingerido. Certamente já lhe aconteceu de ingerir uma refeição que pensava que era perfeitamente saudável e depois ficou com o estômago às voltas e com gases. Mas de quem é a culpa? Das combinações erradas. Atente-se em combinar certinho estas categorias para depois não ficar com aquela barrigona estufada sofrendo de má digestão. Entenda bem como que é a digestão das frutas. As frutas oleaginosas são digeridas no estômago. Já as doces, semiácidas, ácidas, as hiperhídricas ou monofágicas são digeridas no intestino. Então, para o nosso organismo usufruir de todos os nutrientes das frutas, o correto é ingeri-las 1 hora antes das refeições ou 2 horas depois. Se você ingerir as frutas no período da manhã, estará ajudando o seu organismo no processo de limpeza e na reposição dos nutrientes necessários. Veja agora as combinações de frutas que podem prejudicar o seu organismo. A laranja com a cenoura, elas causam azia, excesso de refluxo biliar e danos do sistema renal, que é a origem das doenças mais graves. A goiaba e a banana misturadas vão causar gases e acidez. Assim você vai começar a sentir náuseas e peso, dores de cabeça e estômago. A papaya com limão pode contribuir para o desenvolvimento de anemia e problemas com a hemoglobina, que é a proteína do sangue. Então evite a todo custo estas misturas. E se você precisar levar a fruta pronta e picadinha para o trabalho, como faz para que elas não escureçam? Isso acontece com a maioria das frutas de polpa branca, como maçãs, peras e as bananas. Elas tendem a escurecer porque algumas enzimas e pigmentos presentes no interior dessas frutas, quando em contato com o oxigênio, mudam de cor. No entanto, isso pode ser evitado. Há algumas maneiras de prevenir a modificação das cores das frutas. Esfregue a parte externa da polpa com gotas de limão. Você pode também mergulhar a fruta em água com suco de limão. Se você colocar as frutas num potinho, pingue algumas gotinhas de limão que vai conservá-las bem fresquinhas. Só se atente a não misturar o limão com o mamão e mantenha as frutas refrigeradas. Mastigue todo alimento na sua boca até que ele esteja totalmente diluído, pois a cura de doenças e até da obesidade se inicia na boa escolha do alimento e na mastigação. Coma devagar, sem pressa e sem aquela ansiedade que você tinha antes. Agora vamos ver no período do almoço o que se deve ingerir. O almoço é no período de mais ou menos 12 a 13 horas. Prepare um prato de salada, uma folha, um fruto e uma raiz. Por exemplo, alface, tomate e a cenoura. Faça a sua escolha. Varie os vegetais, pois eles são baratos, medicinais e de primeira qualidade. A salada pode ser condimentada com o suco de limão e o sal. Use também 5 colheres de aveia crua ou a quinoa de molho ou cereais brotados. As oleaginosas você pode variar e escolher o que mais tiver facilidade em obter, como amêndoas, nozes, avelãs e os amendoins. Esta alimentação estará rica em proteínas benéficas para o nosso organismo. Prefiro estar ingerindo 70% de alimentos crus e na média de 30% de alimentos cozidos.
Quem tem doenças crônicas como câncer, problemas na tireoide, deve fazer a ingestão somente de alimentos crus num período aí de uns 4 meses ou até você sentir melhoras. E não se deve comer nenhum alimento de origem animal, pois 70% das doenças estão relacionadas aos alimentos de origem animal, incluindo o leite e os seus derivados. Se você não acredita, faça um teste aí de 15 a 30 dias e você vai perceber o quanto você vai melhorar em questão de saúde e principalmente a sua disposição será outra. Porque a sua disposição é outra, já começa a se haver melhoras nos problemas de saúde quando você diminui o consumo de carne e aumenta o consumo de alimentos crus. O estômago gasta pouca energia para digerir esses alimentos e energia poupada, o organismo entra em processo de restauração, pois tudo isso deve-se ao consumo maior dos alimentos crus, onde a sua maior parte de digestão ocorre no intestino. E no período da tarde, o que se deve ingerir? Vamos ver? O lanche é no período de mais ou menos às 16 horas. Você vai ingerir frutas ou suco de frutas. Comer uma quantidade suficiente para estar bem satisfeito. Escolha a fruta que tiver mais facilidade em obter. E lembre-se, no período da manhã, até umas 20 horas, estar tomando bastante água. É na média de 35 a 40 ml por cada quilo que você tem. Agora vamos ver o que se deve ingerir no período da noite. O período do jantar não deve ultrapassar o horário das 20 horas. Você pode estar consumindo porção de frutas ou saladas variadas, todas cruas, fica ao seu critério. Não ingira líquidos durante a refeição, ou meia hora antes ou 1 hora depois. Não misture frutas com os vegetais, para que assim não prejudique na sua digestão. Lembre-se de principalmente à noite ingerir frutas cítricas. Por que ingerir frutas cítricas? O nosso corpo não tem capacidade de estar produzindo a vitamina C. E tem um grande problema quando há falta de vitamina C no organismo, que é a falta de colágeno, isto mesmo, porque o colágeno depende da vitamina C para ser produzido no nosso corpo. E quando se falta colágeno, tem problemas nos ossos, nas articulações e também pode ocorrer de você sofrer infarto ou AVC, pois o colágeno não é só responsável pela saúde dos nossos ossos, mas pela saúde cardiovascular também. Invista a sua alimentação diária em alimentos íntegros, verdadeiros, ou seja, conhecidos como os alimentos integrais. Os alimentos fermentados também vai ajudar muito a cuidar da saúde do seu intestino, fortalecendo assim a cidade do seu intestino, que são as bactérias boas, e expulsando os intrusos, que são os vermes parasitas. Não se preocupe se você não tem condição de estar comprando alguns alimentos indicados neste cardápio. Você deve consumir aquilo que estiver ao seu alcance. Pratique caminhadas diárias de no mínimo 30 minutos. Não faça exercícios de alta intensidade, porque o que importa não é a intensidade, mas a frequência. Pois você estando fisicamente ativo, terá forças para estar carregando os seus bisnetos, acredite nisso. Pratique exercícios de flexibilidade e equilíbrio, como por exemplo, todos os dias de manhã, você fazer a escovação dos seus dentes com uma perna só. Isso vai ajudar muito, pois na velhice, 1 a cada 3 adultos, por falta de equilíbrio, caem. Cuide da sua saúde mental, fazendo exercícios diários que trabalhem a sua mente, que exija um esforço mental. Selecione os teus pensamentos e atitudes diárias para que você não sobrecarregue o seu estado emocional. Pois no início deste vídeo foi citado o quanto é importante cuidarmos dos nossos sentimentos para que nós não venhamos a adoecer. Exercite respiração diária, diafragmática,
Faça banhos de assento diário com água gelada de no mínimo 20 minutos, cobrindo o seu ventre e fazendo massagens circulares para que possa eliminar toxinas e fezes antigas do seu intestino. Praticando estes hábitos saudáveis, mudando esta alimentação, o corpo entra em processo de restauração e no final desse vídeo eu deixarei relatos de cura de muitas doenças através deste cardápio e estes hábitos alimentares inseridos no dia a dia de muitas pessoas, sem contar também o emagrecimento. Diariamente nós ficamos sabendo de algo novo contra as doenças crônicas, principalmente no que diz respeito àquelas que, a maior parte, podem ser evitadas com a adoção de certo estilo de vida. Mas não existe novidade mais real e verdadeira da única arma infalível que, se nós utilizarmos todos os dias, que é comer alimento de verdade e suplementar com aquilo que a natureza nos oferece, seremos mais que vencedores do mal que afeta toda a humanidade atualmente, que são as doenças degenerativas. Para concluir o conteúdo desta palestra, eu deixarei uma reflexão para você. Era uma vez, num determinado reino, vivia um velho sábio, e ele era o mais sábio de todos os sábios. E nenhuma questão que lhe fosse levada ficava sem solução, pois ele sabia de tudo. E existia neste reino um rapaz que não se conformava com isso. Ele não aceitava o fato do sábio decifrar qualquer enigma, fosse ele qual fosse. Durante muito tempo, o plebeu ficou arquitetando uma forma de pregar alguma peça no sábio. Tem que existir uma forma de enganar o sábio. Ninguém sabe de tudo, pensava ele. Até que um dia ele descobriu uma forma onde nem os sábios dos mais sábios teria saída. Colocarei em minhas mãos, levemente fechada, um pássaro vivo, e perguntarei ao sábio se o pássaro está vivo ou se está morto. Se ele responder que o pássaro está morto, eu abrirei das minhas mãos e o libertarei. Se ele responder que o pássaro está vivo, eu apertarei entre os meus dedos e o matarei. E logo ele se apresentou diante do sábio e procedeu da forma que eu expliquei, perguntando se o pássaro estava vivo ou se estava morto. O sábio olhou bem nos olhos do rapaz e respondeu: meu bom homem, a vida do pássaro está em suas mãos. Muitas vezes, por diversas formas, a vida de outras pessoas está em nossas mãos. E hoje não se trata da vida de um pássaro, se trata da sua vida. A sua vida está nas suas mãos. O destino dela, quem escolhe é você, pois Deus nos projetou para vivermos com uma vida longa e saudável. Hoje, a decisão de como e onde você quer estar daqui 5, 10, 15 anos está nas suas mãos. A escolha é sua. Mas, porém, existe uma grande diferença entre o tarde e o tarde demais. Desde já eu agradeço a sua presença na minha palestra, não só na minha, mas de todos os outros palestrantes que trouxeram conteúdos relacionados à saúde, alimentação e de uma vida saudável, enriquecendo assim o seu conhecimento e dando a você o poder de escolha. Te convido também a estar fazendo uma visitinha no meu canal, a Farmácia de Deus com Lisa Santos. E se você gostar do conteúdo, for enriquecedor para você, se inscreva no meu canal. Vou apresentar agora alguns testemunhos das pessoas que aderiram a esta alimentação, que é a alimentação viva, e em seguida eu volto para nos despedir. Oi, Lisa. Eu queria tentar resumir aqui o meu testemunho sobre o método, curativo de Deus, tudo o que aconteceu na minha vida nesse pouco mais de um mês. Então, eu sempre assistia os seus vídeos no seu canal, mas aí eu não sei porque eu não estava recebendo as notificações. Então, eu tinha deixado meio que, não tinha bastante tempo que eu tinha assistido. Mas, assim, quando eu precisava de alguma coisa, eu recorria aos seus vídeos. E aí, uma amiga, ela estava fazendo um tratamento com a nutricionista.
e ela sempre postava os pratos dela, as refeições dela. E de acordo com o que eu tinha aprendido com você, eu achava que estava tudo errado, né? Muita coisa errada. Tudo não, muita coisa errada. Então eu resolvi buscar um vídeo seu que fala sobre o café da manhã para me mostrar para ela, né? Mas quando eu fui, você tinha acabado de postar o seu primeiro vídeo falando sobre o método curativo de Deus, que você estava fazendo tratamento. Então eu assisti aquele vídeo, passei o outro para ela e assisti esse. E quando eu assisti, eu falei, não, vou compartilhar com ela, mas quem vai fazer esse negócio sou eu. Eu vi assim uma luz, sabe? E aí eu mostrei pra ela, falei, vamos fazer? E ela ficou, não, mas eu já faço tratamento com nutricionista, eu pedi peso, etc. Eu falei, mas isso é diferente. Eu comecei, né, a incentivá-la e já conversei com você, já pedi pra mim adicionar. E aí quando a gente sabe uma coisa boa, a gente quer dividir com todo mundo. E eu fiz assim, fui compartilhando com todas as minhas amigas, mas somente a Anice, né, que está no grupo até hoje, que está fazendo e tem ótimos resultados. Somente ela aceitou o desafio e está aí firme e forte. Então, e daí eu fiz também, né? Nós começamos e foi só bênção e eu pude até me aproximar mais de você e conhecer, porque os nossos hábitos aqui eram muito, muito, muito diferentes. E eu comecei, faltavam 2 dias para eu menstruar. E a minha menstruação é um período muito difícil. Eu tenho, no meu segundo dia de menstruação, é como se fosse uma hemorragia que eu sinto, é muito difícil. Eu sinto muitas cólicas, sentia, né? Ficava de cama. E aí, quando eu comecei o tratamento, eu tava naquele período, né, que antecede a menstruação, que não é uma TPM só, é muito mais forte. Muitas vezes eu sinto dor de cabeça e muito ruim. Então, quando juntou esse processo da desintoxicação, eu passei muito mal. Eu senti muita dor, muita dor, muita dor de cabeça, que eu não conseguia ficar com o olho aberto para ver a luz. Mas eu não desisti e não tomei medicamento nenhum, porque eu comecei a, né, como vocês nos instruem no lado espiritual também, a entregar o controle ali para Deus e, e vencer aquele dia. E assim foi. No segundo dia eu fiquei menstruada e foi normal, eu não tive cólica nenhuma. No terceiro dia da desintoxicação, era o segundo dia da minha menstruação, eu não tive aquela hemorragia, eu não senti cólica. Eu senti um desconforto muito, muito, sabe, anormal pelo que eu sentia, de tão simples que era. E foi uma benção. Ficaram 3 dias, o fluxo normal e eu não senti nada de desconforto. E aí eu até comentei com você e eu falei assim, Jesus, tudo que eu senti era por causa da minha alimentação errada, porque o tratamento mal começou, nem fiz nem uma semana e eu já estava tão bem. E aí me deu mais força para prosseguir. Então a minha meta era de perder 5 quilos numa semana. E eu fui firme e forte nisso, nesse propósito. Quando venceu a semana que eu fui me pesar, eu tinha perdido 4,938 kg. Eu sabia que o restante era por causa do líquido, eu tinha ingerido bastante líquido. Então, a minha meta tinha, né, concluída, era lá os meus 5 quilos. E aí eu me lembro que quando eu cheguei no espelho, que eu me olhei, que eu levantei a blusa, que eu vi que a minha barriga tinha murchado, eu tava com 77 quilos. E aí perdi 5. Quando eu olhei assim, eu falei, Jesus, só pode ser Deus esse negócio. Eu estava me sentindo tão bem, que era inexplicável. A minha pele tinha mudado, o meu cabelo tinha mudado. E aí, quando eu olhava para o espelho, que eu agradecia a Deus, eu me lembrei que eu tinha orado por isso há um tempo atrás, não muito tempo,
eu tinha orado porque eu estava muito gorda, eu sou baixa, então o peso era demais para mim e eu estava me sentindo muito velha, sabe? A minha pele estava grossa, aquele negócio assim que estava me incomodando. Eu olhava no espelho e eu falava, Jesus, como eu tô feia. E aí eu me lembro que eu comecei uma campanha de oração e nessa campanha esse era um dos objetivos, era que eu emagrecesse e que eu queria ficar bonita pro meu marido. Eu falava sempre isso. Senhor, me ajuda a emagrecer, eu preciso ficar bonita pro meu marido, eu quero ficar bonita. E aquilo tava me causando, sabe, baixa estima mesmo. E, e eu orei, mas eu esqueci. E somente no dia que eu me pesei, que eu comecei a agradecer a Deus, que eu falava, só o Senhor faz isso, que eu estava me sentindo tão bem, só com 5 quilos, né? Eu me lembrei que eu tinha orado por isso. E eu percebi que a Lisa foi resposta de oração, foi canal, né? Foi Deus que colocou, porque não foi por acaso. Quando eu fui até o canal dela para procurar ajuda para minha amiga, né? Era propósito de Deus ali já, o Senhor tinha algo para me mostrar, porque a Lisa tinha acabado de postar o vídeo falando sobre o tratamento. E aí Deus com isso me ajudou, me respondeu e automaticamente a minha amiga que estava precisando também. Então, resumindo, eu fiz 15 dias, com 15 dias eu perdi 8.800 e alguma coisa. Também tinha ingerido muito líquido, então eu arredondei para os 9, porque o objetivo era 10, eu fiz 9, eu já estava muito feliz. E fui para os 23 dias e eu já tinha perdido os 10. Então, é muito, muito gratificante. Hoje eu quero perder mais 5, mas eu já estou magra, assim, né, comparado ao que eu era. E no último dia que eu saí, a moça falou pra mim assim, perguntou se eu tava fazendo academia, que eu tava sarada. A outra perguntou pra minha filha se eu tava fazendo acompanhamento com nutricionista, porque eu estava muito bonita. Então, isso não tipo, não me engrandece, assim, não tô falando no ponto de vista de que eu tô me sentindo, mas que é resposta do Senhor, eu consegui meu objetivo, eu estou bem, eu menstruei normal de novo, eu parei um pouquinho, comi o que eu queria, totalmente consciente, não me senti bem nesse dia que eu comi, passei mal, porque o meu estômago já estava adaptado, né, a outro estilo. E eu voltei novamente, porque esse era o meu propósito, eu voltava, eu comia, depois eu retornava e eu estou novamente na minha casa, todo mundo tá tentando, meu marido que eu achava impossível, hoje ele já lê os rótulos das coisas, já está descartando muita coisa, já está fazendo alimentação saudável, frutas, ingerindo muitas frutas, muita verdura, e é só felicidade. Lisa, eu louvo a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando. Bom dia, gente. Quero falar um pouco de mim. Eu comecei com a Lisa Santos, na Farmácia de Deus, a fazer uma dieta desintoxicante, porque o meu caso de saúde é muito sério, onde eu tenho lúpus, reumatismo, fibromialgia e 3 hérnias de disco. E para os médicos, o meu caso já estava como perdido, devido a eu ganhar muito peso, inchaços e muitas dores nos ossos. Mas só que a Lisa apareceu na minha vida no momento assim que eu estava muito precisando, em que eu ouvi do médico que ele iria desistir de mim. E isso estava me deixando muito triste. E eu posso garantir para vocês que em 5 dias eu perdi 4,9 kg certinho. E sem contar que a minha saúde tá 80%. Quando eu digo 80% é com muita alegria, porque eu tinha dores crônicas, eu tinha dores constantes, todos os dias. Eu acordava, eu não conseguia esticar o meu corpo, de tantas dores, eu não conseguia pisar no chão. Era muitas dores até na ponta dos meus dedos.
Mas se Deus quiser, eu vou firme nessa dieta, vou seguir com a Lisa e vou ter muitas histórias para contar para vocês. E aguarde que logo estarei enviando uma foto de mim antes e depois. E a minha saúde também, creio em Deus e no meu esforço, que vai ser 100%, né não? Agradeço muito, Lisa, pela força, pelo incentivo, que se não fosse você, eu não teria chegado onde que estou chegando agora. Sou muito grata a você. Beijo, fiquem todas com Deus e vai firme, não desiste não. Não pensa que é assim de uma noite pro dia que vocês já vão estar ótima. Mas graças a Deus, no meu caso, em 5 dias eu já vi o resultado. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Ô Lisa, eu me pesei ontem. Quando eu comecei o regime com você, eu estava com 95,900. Eu tô com 87,2 kg. Muitas vezes a cura, o tratamento, a melhora do seu problema de saúde está na alimentação. Aliás, 99,9% é a alimentação, ou seja, aquilo que nós ingerimos. Conta para nós termos saúde ou doença, né? A escolha é de cada um de nós. E nesse tratamento eu prometo cura? Como é que funciona? Não, eu não prometo cura, mas uma certeza eu tenho, que você vai obter muitas melhoras do seu problema de saúde, porque nós nesse tratamento, nós desintoxicamos o organismo e alcalinizamos, para entrar assim em processo de restauração de saúde. E eu nesse tratamento também, pouco tempo, menos de 2 meses, eu emagreci 10 quilos. Aqui a blusinha ela está bem larga, mas você pode ver aí na foto que eu vou mostrar que eu emagreci bem. Você viu o quanto é importante a mudança de hábitos alimentares para que possa se ter uma super saúde e evitar assim a morte prematura, pois se Deus colocou você aqui na Terra é porque lá em cima Ele está contando com você para que você tenha boas escolhas. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!